Bom, boa tarde. Passo a palavra para o professor Celso. A Mila, que é a coordenadora de Sementeiras, ainda não conseguiu chegar para a reunião. O professor Celso, que está no Sementeiras desde o início, nessa construção cotidiana aí, lançando as sementes da nova e de outra nova e possível e necessária educação. A palavra está contigo. Acho que o Celso caiu, Léo. Caiu? Deve estar voltando aí. Aí, ó, já voltou. Celso, caiu? Isso. Tá sem som, Celso. Sem som. Desculpe, eu fechei a janela errada. Já tá tudo bem. Bom. Então, a Sementeiras é um grupo desse movimento maior, o MOANE, né, Movimento de Alternativas para uma Nova Educação. E então a ideia das Sementeiras é justamente cuidar das sementes, né, para que elas possam frutificar. E então a nossa perspectiva é ter contato com os educadores que estão na busca, que estão angustiados, que estão buscando um fortalecimento, né, para continuar na luta, né? Então, depois a gente pode falar mais sobre isso. Como o Léo falou, a coordenadora do grupo é a Mila, mas ela está com um problema aí de transporte, ela tá em trânsito, e então eu vou aqui inicialmente tocando um pouquinho, né? Esse encontro ele surgiu a partir de várias manifestações que a gente tem visto nos nossos grupos, nas redes sociais, dessa situação que muitas escolas, muitos professores estão, né? E aí, então, até a gente colocou essa temática aí de uma barbárie educacional. Nós temos um amigo muito querido, que é o professor Bernardo Chalot, acho que todos vocês... Está sendo gravado, sim, Angela, tá? E, então, o professor Bernardo Chalot, ele tem um livro que se tornou, é um livro recente, mas que já se tornou um clássico, que é Educação ou Barbárie, onde ele coloca muito esse desafio que a gente tá vivendo. E eu tenho para mim que quem está no chão da sala de aula, quem está no chão da escola, tem sentido muito isso, né? E então a ideia aqui hoje é a gente ter um bate-papo, né? Se possível também a gente conseguir vislumbrar algumas perspectivas, sobretudo partilhando algumas experiências, algumas práticas que vem acontecendo, né? E a ideia é de um acolhimento, né? Um acolhimento, mas eu diria de um acolhimento crítico, né? Porque uma das coisas que me preocupa nesse movimento que a gente está vivendo, nessa situação toda, é colocar o professor na posição de vítima, né? E então, para mim, eu sempre coloco isso: professor nem vítima nem vilão, né? Sujeito de transformação. Então, acho que refletir um pouco sobre isso, né? E acho que só faço essa abertura, depois a gente já pode circular aí a palavra, talvez começando pelo membro mais novo do grupo, que é o professor Pedro Devo. Mas uma coisa que tem assim me angustiado bastante é ver professores desistindo da docência. Mas não é aquela desistência clássica que a gente tinha. No livro de disciplina, eu me refiro ao professor Caveirinha, que é o professor que já morreu, mas não sabe que morreu, falando tecnicamente, o professor que está sofrendo burnout, né, síndrome de desistência. Mas não é isso que está... Porque isso a gente sempre teve,
ou melhor, sempre teve, né, mas já vem o burnout, essa síndrome de desiste já vem há muito tempo, e pelo menos umas 2, 3 décadas, né? E aquele professor também descomprometido, a gente sempre teve, aquele professor que sempre vive reclamando, né, mas que, na verdade, não tem uma opção pelo magistério. Mas o que está me assustando agora é ver, assim, colegas que são autênticos militantes, que a gente, né, como diz a Terezinha Rios, é gente da melhor qualidade e que não está aguentando, está assim, no limite para desistir, né? E então isso me preocupa bastante, né? Então a ideia é a gente poder conversar um pouco, né, a partir disso, tentar compreender um pouco, né, o que está acontecendo, tentar lembrar um pouco qual é o nosso sonho, qual é a nossa utopia nesses tempos difíceis aí de distopia, né, de neofascismo, essa fase que a gente espera que seja uma fase terminal do capitalismo, esse neoliberalismo desesperante que está aí, né? E então, então que a gente possa compreender um pouco isso, né? Relembrar a nossa utopia e quem sabe a Mira está chegando, opa, nossa coordenadora. E quem sabe a gente também, como eu disse no começo, vislumbrar ou partilhar algumas práticas que estão acontecendo, né? E tem gente fazendo coisas, tem escolas que estão conseguindo viver de uma maneira um pouco diferenciada esse quadro todo que a gente tem aí de desmonte, né? Então, eu convido meu querido amigo, mestre e professor Pedro Demo, se ele puder dar uma palavrinha para... Isso é pura deferência do Celso aí. Tá bom, Celso, obrigado. Boa noite a todos, né? Não, ainda não. Ainda boa tarde a todos. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero que eu possa colaborar de alguma maneira. Então, para começar assim, dar um pontapé inicial, eu queria primeiro reconhecer quanto é complexo trabalhar com os professores. Na minha vida, que já é longa, eu tive muitas iniciativas assim de arrumar algumas coisas, de fazer alguma proposta de nova escola e tal assim. Para ser bem franco, eu nunca dei conta dos professores. Eles sempre me engoliram. Eu realmente não dei conta dos professores. E acho que também, do que eu conheço, também ninguém deu conta dos professores. Isso mostra que eles têm uma posição importante e muito forte. Então, essa imagem que muitas vezes se passa de que professor a gente contrata e distrata e não é importante e tal, talvez dentro da ideia da comunidade de aprendizagem assim achatada, né? Mas o professor tem um papel, inclusive por lei, que ele não pode delegar, né? Ele que aprova o aluno, ele que avalia a aprendizagem, é ele que conduz a sala de aula, então ele tem um papel extremamente importante, ou quando menos, se ele quiser, ele mela qualquer proposta. Então, para mim, ainda é um grande desafio, como é que a gente dá conta de professor. Então, ainda estou metido em algumas coisas, e ultimamente eu tomei essa decisão de que eu só mexo com alguma escola se o professorado topa. Se o professorado realmente está disposto a fazer uma outra proposta pedagógica, porque a proposta pedagógica só pode vir dele, por lei, inclusive. Então, não dá para ter essa proposta pedagógica de um consultor, de alguém de nós que vai lá e diz o que eles vão fazer, não tem mais sentido. Eu já fiz isso algumas vezes na vida, mas estou muito arrependido, não faço mais, não quero mais. Eu acho que a gente tem que ir por outra linha, né? Também o que me incomoda muito, Celso, é que nós não estamos conseguindo sair do caixote. Assim, nós temos um caixote educacional de longa data, né? Talvez do começo do século passado, e a gente não sai daí. Então me lembra muito o que está lá na BNCC, que é a recriação da escola. A recriação da escola da BNCC, como está, é ridículo, mas a proposta é correta. Não adianta mais fazer nada que esteja dentro do esquema atual. E eu vejo isso com clareza no próprio MEC agora, que tem um novo ministro e que
até com justa razão foi colocado lá, porque ele vem do Ceará, e o Ceará tem uma fama de alternativa e tal, mas a gente não vê alternativa nenhuma, né? É a mesma coisa, é a mesma proposta, é profundamente neoliberal. Então, eu acho que um princípio para mim hoje é isso, tem que sair do ensino, tem que sair da reprodução, tem que sair da escola do professor, tem que ser a escola do aluno, porque se a gente colocasse o aluno no centro, a gente já teria que mudar quase tudo. Por exemplo, você não tem como dar uma aula de 50 minutos para uma criança de 6 anos. Isso é invencionice do professor. Qual é a criança que tem a ver com uma aula de 50 minutos? Quer dizer, de 6 anos não tem qualquer sentido, qualquer fundamento, né? Mas é o que nós temos, a escola é ligada nisso, é fechada nisso, só faz isso, só coloca isso. Então, eu não quero com isso também dizer que eu devo ter razão. Mas eu estou dizendo o que eu gostaria de fazer, né? Então, isso eu não faço mais, não quero mais, né? Então, acho que o professor precisa ser persuadido, precisa ser convidado. O projeto pedagógico é dele, e ele então precisa produzir o projeto pedagógico da escola, e eu penso assim também, que também nunca consegui avançar nessa direção. A formação que ele recebe na universidade é péssima, e cada vez mais péssima, sobretudo nas particulares, nas EADs da vida, embora eu não confunda EAD com presença virtual, entendeu? Mas não vamos discutir isso agora, pelo menos no nosso caso, né? Mas eu acho, então, que tem que mudar isso completamente, porque a universidade está no mundo da lua, não vai ver o que acontece com o professor, por exemplo. Por que no ensino médio a aprendizado de matemática é um resíduo? E um resíduo não é de ontem, um resíduo já há 30, 40, 50 anos, e não sai do resíduo e vai só no resíduo. Então, por que no Enem ninguém sabe redigir? Também não muda nada, e toca isso aí. Quer dizer, tem que sair daí. E a gente viu, quem estuda lá, eu andei estudando com os colegas aqui, a redação nota 1000, a gente vê claramente. Todo aluno que tira nota 1000 na redação, não tira porque foi ensinado na escola. Ele tira porque ele vai para outro lugar. Ele arranja outro contexto. Ele resolve estudar, ele resolve redigir. Porque com a aula não dá para fazer isso. A aula não ensina a redigir. Redigir você tem que redigir. Então, acho que tem um erro básico para mim, né? Um erro básico da escola, que a escola ainda é do professor. O professor, aí eu concordo com a crítica, né? Que o professor manda demais, ele tem decisão demais. Ele precisaria realmente estar à altura do aluno, servir o aluno. E se o aluno não aprende, não tem ensino que vale a pena. E como o aluno aprende muito mal, o ensino está completamente em xeque. Agora, mais ainda com o ChatGPT, com o GPT-4 e tal, que é um ensinador muito melhor que nós, se for só para ensinar. Se for só para ensinar. Eu entendo ensinar, então, como meramente reproduzir. Claro que tem muitos de vocês que entendem ensinar como uma coisa sublime ainda. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Não quero isso. Acho que ensinar é uma proposta europeia completamente ultrapassada, para mim. Para mim. Então, uma das críticas que eu sigo muito aí é Barthes, que ao assumir a cátedra de semiologia em 1977 no Colégio de França, disse: o ensino morreu em maio de 68 em Paris, porque os estudantes mataram. Morreu. Não vim aqui para ensinar, eu quero aprender com os meus estudantes. Mas eu sei que há muitas maneiras de ver ensinar, inclusive o Celso mantém essa ideia, e eu respeito muito isso, até porque eu sei o quanto é a boa vontade dele e a limpeza dele de mente ao fazer isso, entendeu? Mas estou dizendo que eu estou me afastando disso, eu acho que é uma rota de colisão, e também a gente precisa ver que no mundo há muita coisa, né? Por exemplo, eu estou vendo que Singapura tem o melhor resultado de matemática do mundo no PISA 22, e tem professores como os nossos. Por exemplo, lá quase não tem mestrado. Enquanto outros países têm 90% de mestrado, a própria Colômbia já tem 53% de mestrado, Singapura tem a mesma coisa que nós, 5, 6% de mestrado, e consegue um resultado matemático impressionante, mas à força, violentamente. Então também não tem interesse para nós isso, tem que manter a questão pedagógica. O Celso está batalhando aí, tem uma guerra super interessante de introduzir a questão do amor na pedagogia, que eu respeito demais, tem uma coisa muito bonita, interessante, e na qual também nós não avançamos nada ainda, porque temos medo do tema, nos sentimos desconfortáveis e tal. Bom, eu acho que eu já tagarelei bastante aqui, obrigado. Que prazer ouvir
Que ótimo. Quem gostaria de entrar na roda? Bom, só uma sugestão de encaminhamento, eu gosto muito dela. Se a gente puder colocar aqui um teto de 5 minutos para a fala Tá certo. inicial, né, das pessoas, eu acho que sem estresse, acho que é um teto. Eu vou ficar responsável por fazer as inscrições, né, quem quiser falar aqui, eu estou anotando as inscrições. Eu acho que essa conversa, só queria trazer já, levantar uma reflexão aí, que o professor Demo, pessoa que, o primeiro livro que eu li na minha vida, na Faculdade de Educação, foi o seu, sabe? Então, para mim é muito bom sempre estar com o professor em vários espaços. Né? E quando você me coloca, olha, o ensino, né, trazendo Barthes, o ensino morreu em 68, e aí eu já venho trazendo a questão da construção da relação. Um texto do Adorno, né, um texto escrito em 69, inclusive com a birra enorme dos Beatles, ele fala mal dos Beatles o livro inteiro, por conta da bitomania. Ele ressalta nos tabus sobre a docência exatamente a ausência, o quanto essa docência da imposição, né, inclusive pegando aqui um trecho dele, o quanto essa docência é responsável por um processo de civilização burguesa na lógica da imposição, na lógica do autoritarismo, na construção das relações, o quanto isso é anti-humanista, né? O quanto isso vai numa direção de desconstrução de uma sociedade aberta, fraterna, né? Então, quanto aos tabus, né, que vai discutir muito a questão dos tabus no magistério, isso na sua fala me traz essa questão, né? Então, eu posso falar, professor, que quando o senhor faz essa crítica ao ensino, o senhor está fazendo essa crítica em relação à ideia da superioridade, da imposição da sociedade e o professor como instrumento, né, desse processo. Mas, ao mesmo tempo, é nesse processo dessa escola e esse professor que, quando percebe a relação, se possibilita, né? Porque ele termina o texto, inclusive, falando disso. Olha, é necessário trazer à tona esse papel humanista da escola, né? Essa defesa da escola como um direito de construção de uma sociedade melhor. Então, eu posso entender nesse sentido, professor. Acho que quando você me fala traz essa questão do Barthes, esse diálogo. Totalmente de acordo, assim como concordo totalmente com o Celso quando ele defende o ensino, porque esse é o ensino que ele defende, porque eu acho que o ensino é uma categoria da sociedade também, né? Nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser, de certa maneira, docilizados, assim como a mãe impõe comportamento ao filho, porque o filho que não tem comportamento não só prejudica os outros, prejudica a si mesmo, principalmente. É só pensar o que o Tiba tentou propor para nós aí, né, de disciplina e tal e tudo mais. Então, agora eu entendo o ensino como subsidiário, como instrumental. A razão é a aprendizagem. Se não há aprendizagem, o ensino não tem em qualquer lugar. Eu tenho trabalhado com aquela ideia que vem da teoria da atividade, né? Quer dizer, atividade de ensino é aquela que provoca atividade de aprendizagem, né? Então, nessa dialética, né? Para sair do instrucionismo, que é o grande problema. A professora levantou a mão. Se eu posso contribuir, eu sou uma professora de chão da escola e também da universidade. Já estou há mais de 54 anos atuando e continuo. E aí, a minha energia continua sendo junto aos meus acadêmicos, porque esse diálogo com eles
tem que ser muito efetivo, muito claro, porque eu acompanho diretamente na sala de aula os bolsistas do PIBID, os estagiários, oriento as pesquisas, e não abro mão de que eles inclinem as concepções deles e continuam batendo na mesma tecla, porque eu não me conformo com tantas crianças que continuam analfabetas no terceiro ano. Então, aqui entra o seguinte: em primeiro lugar, que a minha concepção é que a docência ela é feita de muitas camadas. E eu esclareço isso para os meus acadêmicos. São muitas camadas e a gente tem que dar conta disto. E uma das camadas é esse acolhimento diário e intenso dessas crianças. Então, dizer que a criança tem deficiência, tem não sei o quê, tudo que eles acabam rotulando, julgando. Então, essas palavras eu estou sugerindo que eles retirem do vocabulário, não se fala mais em dificuldade, em deficiência. Vamos pensar melhor, vamos analisar melhor. Então, quando o Gabriel Junqueira Filho escreveu aquele livrinho lá sobre educação infantil, e ele disse assim, o planejamento tem uma parte fechada e uma parte aberta. Aí eu pensei, mas o que ele quer dizer? Bom, na verdade, o planejamento, ele é uma orientação para o professor não chegar de mãos abanando, mas antes disso ele vai fazer todo um estudo da realidade. Agora vamos analisar bem o que é esse estudo da realidade, à luz de Paulo Freire, de vários autores. E a parte vazia do planejamento é essa escuta sensível dessas crianças, desses pré-adolescentes, porque eu trabalho até o quinto ano, com os acadêmicos que vão atuar até o quinto ano. Então, é uma grande dificuldade desses acadêmicos se darem conta da riqueza que essas crianças trazem das realidades delas e que isso pode ser inserido nesse planejamento, que tudo bem, está baseado em umas orientações, mas nada impede de a gente recriar isso, inclinar com base em outros conceitos. Então, questiono todos os planejamentos. Eu me esgoto trabalhando, sim, mas é o maior prazer, porque não passa nenhum planejamento sem eu dar uma olhada. Se é autoritário, se não tem espaço para oralidade, se não tem espaço para as crianças se manifestarem, para as culturas deles aparecerem. Isso tudo eu fico incentivando para eles, enfim, estimularem, né? Então, assim, pode ser que eu seja apenas uma andorinha querendo fazer o verão sozinha, mas acho que temos ainda alguns professores na academia que estão se desdobrando para influenciar nessa direção, numa direção mais aberta. Por quê? Se uma criança não sabe que a letra tem nome, tem som, tem desenho, e que elas estão unidas para formar uma palavra, e assim por diante, e as variações, quem é que explica isso? A criança não nasceu sabendo. Ela não nasceu sabendo. Eu tenho que passar a aula inteira caminhando pela sala, ouvindo, dando espaço para essas crianças dizerem, prof, como é que faz? Como é que não faz? Não sei fazer. Muito bem, quando a criança diz não sei fazer, ela está pedindo socorro, por favor, me ajuda. E assim é também na parte de artes. Enfim, eu não admito que se façam planejamentos sem contemplar as múltiplas linguagens. Será que eu sou autoritária? Mas é que eu tenho uma concepção sobre como transformar, porque o discurso sobre o professor é o transformador da sociedade, a educação transforma a sociedade. Como assim? Vamos ver, que sociedade? Para que lado? Né? Então, eu encerro aqui, porque a minha história é bem compridinha,
mas não sei se me fiz clara. É essa a minha posição. Então, eu tenho uma certa energia com os meus acadêmicos, porque logo adiante eu vou ter os meus netos nas mãos deles. E já tenho, e já estou me escabelando, porque, meu Deus, colar barbante em cima da letra E. Gente, o que é isso? Que ensino é esse? Então, eu concordo com o Pedro Demo, mas não vamos desistir. Valentim? Já sou da vez, hein? Boa noite a todos. Eu vou muito ao encontro do que o professor Pedro Demo colocou, até mesmo porque a gente usa muito ele como referencial, junto com o Celso, aí estão os dois aí que a gente usa muito lá na UFPR Litoral, no curso de licenciatura em Ciências. E eu até parei já de citar, professor, mas vou falar isso para o senhor aqui, porque eu já não aguentava mais citar Pedro Demo toda hora que eu falava participação é conquista. Então, eu até parei de falar já, ó, tem um livrinho, só a capa do livrinho já diz tudo. Pedro Demo, participação é conquista. Então, eu acho que as colocações do professor vão muito ao encontro desse título desse livro que o senhor escreveu. Eu acho que os professores têm que conquistar o espaço deles. Acho que é perfeitamente o tempo, porque nós conquistamos qual espaço? Nós temos um espaço institucionalizado que ele nos foi dado pelo concurso, pelos processos de formação, né? A gente faz o processo de formação, a gente faz o concurso e entra na escola. Esse espaço, ele está criado, ele é dado, né? O máximo que a gente faz de vez em quando é uma mobilização para aumentar o número de concurso, né? Olha, faz tanto tempo que não tem concurso, então a gente pressiona o governo para abrir concurso. O concurso abre, a gente se inscreve, vai lá, passa, os que passam, vão para as escolas. Às vezes, alguns editais, né? No Paraná é muito comum agora. Eu estou em Natal, agora estou no Rio Grande do Norte, mas sou lá do Paraná. Então, no Paraná é muito comum os editais de professores substitutos. Enfim, eu vou ficar centralizado nesse bordão do Pedro Demo, participação e conquista. Entendo que há 2 posicionamentos ou mais. Que tipo de posicionamentos? Nós temos um paradigma atual que ele não combina com o paradigma educacional instrucionista que está na escola. Então, eu concordo com o professor, né? O processo de ensino, ele está perdendo a relevância, não é que ele ainda não supre algumas demandas, ele supre, mas ele perdeu muito a relevância, porque tem coisas que nós aprendemos sozinhos. Antigamente, o processo de ensino era mais relevante porque essas coisas que nos ensinavam podiam ser ensinadas na escola somente. Agora, a internet, o celular e um monte de coisa que nos permite acesso a informações e conhecimento, elaborados ou não, mais aprofundados ou não, científicos ou não, estão mais disponíveis. E a gente acessa isso. E, às vezes, só a possibilidade de a gente pensar que está disponível para acessar é suficiente para a gente se tranquilizar em não acessar, não conhecer, não construir a reflexão, porque está ali disponível, né? Tipo os vídeos que mandam para a gente ver, que a gente desenvolver depois, mas está ali o link. A gente não apaga a mensagem, mas está ali. Se eu quiser ver, está ali, né? Então, é muito fácil acessar o conhecimento formalizado, aprofundado, mas não estou dizendo que a gente acessa e não estou dizendo que eles acessam. Eu estou dizendo que está disponível. Considerando que muitas das coisas que todos nós sabemos, aprendemos sozinho, então o processo de aprendizagem, ele se sobressai ao processo de ensino. Então isso nos tranquiliza, porque se eu quiser aprender mais sobre isso, eu acesso ali e pronto. Então me parece que isso também está nessa geração, não é só em nós, professores. Então o paradigma educacional da escola tradicional, ele não combina com esse modelo de sociedade que nós temos agora, não combina com o jovem. Os próprios processos de formação de professores, né, eles estão fragilizados por lei, por norma, por formação dos próprios professores, né? A minha formação, imagina, eu faço formação, estou numa faixa mediana de idade, próximo de 50 anos, mas faço formação lá na década de 90, entende? Então, quer dizer, se o professor aqui não vai atrás de romper com aquele processo de formação, num processo de formação continuada,
que vale a pena ressignificar o que se faz, então a gente acaba assumindo os vícios daquela formação. Então, eu acho que os professores, por isso que o Estado sempre cobra o professor e o professor raramente consegue cobrar o Estado. A lei da LDB, ela sempre vai atribuir ao professor a responsabilidade da proposta pedagógica da escola, né? O ressaltou muito bem os processos de avaliação, né? A lei, ela estrutura para que a escola exerça a sua autonomia. Se a escola não exerce a sua autonomia pedagógica, o Estado a impõe e cobra aqueles que lá estão por esse processo pedagógico que o Estado levou. Né? Então, se os professores não querem mais do Estado, se não compactuam mais com o modelo que o Estado faz, vão ter que se colocar no processo, vão ter que se colocar e dizer, nós não queremos isso porque nós vamos fazer isso. Então, a responsabilidade é nossa, de fazer as transformações sociais que nós almejamos ver no mundo. E, para isso, penso eu, que precisa fazer uma ruptura de concepção educacional, de paradigma mesmo do próprio pensar. Precisamos nos colocar num outro paradigma, num outro formato, fazer outras coisas que antes não fazia, porque os tempos são outros, os sujeitos são outros. A forma de construir e acessar conhecimento é outra. Acho que é isso. Léo? Bom, deixa eu dialogar aqui. Eu queria só retomar algumas questões, até mesmo para quem está aqui nessa reunião, que nós, durante a semana, fomos colocando, né? Dentro dos grupos que a gente faz parte, dentro das reflexões, e quando os sementeiras, né, pela a Mila e o Celso, trazem essa ideia de como viver em tempos de barbárie educacional, essa questão fez com que o Celso me mandou uma mensagem, e a partir dessa mensagem eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Que olhar para a escola e entender o diálogo que a gente está chamando de barbárie educacional é um diálogo estabelecido com múltiplos olhares, né? Com múltiplos atores, e aí o Celso me mandou uma lista, peço a autorização para ler essa lista, de pensar esses olhares, e a partir desses olhares também pensar o nosso lugar, né? Que a gente se coloca contra o projeto neoliberal de educação, que a gente se coloca contra o projeto conservador e autoritário de educação burguesa, isso eu acho que é evidente, né? Mas como os outros olhares se colocam? Acho que o professor Pedro traz aí um pouco sobre essa reflexão do professor. Mas, além dele, nós temos os gestores escolares, estudantes, funcionários de serviços de manutenção, de alimentação e de administração das escolas, família, comunidade extraescolar, aí entre igrejas e outras percepções desse espaço, né, da comunidade no entorno, gestores do sistema de ensino, tanto municipais, estaduais e a estrutura federal, os modelos de escola, escolas públicas, escolas particulares e escolas, né, coletivos, associações, a universidade, os sindicatos, mais recentemente as múltiplas redes digitais e elas em diálogo com as comunidades locais que geram outro espaço, os movimentos sociais da perspectiva mais ampla e aí grande conquista dos movimentos quilombolas, dos movimentos indígenas, do movimento dos povos dos campos, né, e ribeirinho, agricultura familiar e etc. E a OCDE, com seu grande, gigantesco impacto sobre os últimos anos da educação e o Banco Mundial. E aí chega nesse processo inteiro, aí eu vou para a fala da professora Armigard, né? No final das contas, todos esses olhares se voltam para a relação criança, jovem, adolescente, adulto, em processo de escolarização. E o que é isso? Né? Então, estou trazendo essa construção, porque essa construção tem trazido muita ansiedade e muita angústia
para muitos dos nossos professores. Aí eu volto a falar do professor Celso. Quando ele chega e anuncia, olha, nós temos boas mentes desistindo da docência, né? Acredito que boa parte disso tem a ver com toda essa amálgama, toda essa teia que estabelece não a narrativa, mas múltiplas narrativas que, na percepção do sujeito atomizado, acaba sendo a ausência de narrativa, né? Então, na perspectiva do sujeito, tem um autor que eu gosto muito, psicanalista, o Hilsen, que fala que o excesso de informação gera amnésia. Então, a gente está vivendo um cenário de amnésia coletiva sobre projetos de sociedade. Porque, no final das contas, é isso. Quando a gente está falando em volta, o professor Demo está corretíssimo, a gente é a relação intergeracional em que simplesmente a nova geração não chega querendo inventar a roda, ela já está aí, né? Vamos entender como é que ela funciona para dar o próximo passo, mas é essa a relação humana. Então, eu estou fazendo esse resgate aqui porque é esse o debate complexo nosso, né? Como refletir os diferentes olhares na escola numa perspectiva em que isso não gere amnésia. Aí eu queria colocar essa pergunta. Celso, a palavra está contigo, eu acho que dá muito bem aí. Então, eu assumi pela primeira vez a coordenação pedagógica em 1982. Eu fui convidado, eu fazia filosofia ainda, mas, enfim, aquelas histórias que acontecem. E aí eu comecei a pensar a partir mais da ótica do professor. E isso tem sido a minha trajetória. Isso para dizer que eu tenho um grande amor pelos professores. Mas é um amor crítico, né? Porque eu tenho brincado com os amigos, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Porque tem muita contradição aí. Todos nós temos, os professores também têm. Então, isso que o Pedro fala, para mim, é muito angustiante, porque os professores, a centralidade dos professores, tal. Ok, né? Só que você vê, essas décadas todas que vários de nós somos testemunhas, o que os professores propuseram de mudança? Claro que tem professores, eu estou falando no grosso modo. Aqui mesmo nós temos vários professores, várias professoras que têm práticas, né? A própria Moane agrupa as práticas alternativas, tal. Mas esse não é o... lembra quando foi aquele levantamento das escolas criativas, que aquele grupo que o MEC criou, que a Helena Singer estava, tal, na época do Renato Chanin Ribeiro, eles identificaram, se eu estiver errado, alguém me lembra, eles identificaram, se eu não me engano, 147 práticas. É claro que teve falha na comunicação, teve escola que não se inscreveu, mas vamos pegar 147 para corrigir vamos multiplicar por 100. Então, a gente vai a 14 mil, 15 mil escolas diferenciadas. Só que nós somos 180 mil escolas no Brasil. Então, o que a gente tem de novo... O que eu quero dizer? Que os professores agora estão reclamando porque o governo está avançando e as plataformas estão. Ok, isso é muito grave, é desumano e tal. Agora, o que vocês fizeram no verão passado, né? Qual foi a proposta? Eu acompanhei muito, o Pedro também deve ter acompanhado, pelo contrário, muita resistência, né? Quando foi a questão dos ciclos de formação, a questão de mexer na avaliação, nossa senhora, tudo bem, tem equívocos, tal, mas o que eu quero dizer é isso. Então, isso me angustia muito. Que participação é conquista, e é mesmo, né? Quer dizer, que protagonismo os professores têm tido ao longo da história, e que eu acho agora é fundamental. Agora, a gente tem, pelo que eu vi aqui, eu não vi a carinha dela, mas a Eliane Pinheiro está aqui, né? A Eliane, por exemplo, é uma coordenadora pedagógica de uma escola aqui de São Paulo, que eles têm uma
movimento muito forte. É muito difícil trabalhar, muito difícil, que da periferia e tal. E um outro, foi uma pena que o Sebastião Donizete, que é aí tem uma turma grande aqui, que é de Curitiba, o Sebastião é professor da escola, e ele participa, eu não conhecia, é o NESEF, que acho que é assim que chama, que é o Núcleo de Estudos e Ensino de Filosofia, né? E eles já lançaram 2 livros de denúncia ao neoliberalismo e tudo mais, e estão preparando o 3º agora, e uma coisa muito legal que eles estão propondo, que cada escola, diante desse desmonte, cada escola crie uma comissão, um comitê, não me lembro bem o nome técnico, um comitê de acolhida aos professores, né? Porque esses professores, porque do Estado não vem, não vem. Os próprios sindicatos, muitas vezes, estão muito divididos, estão vendidos, não sei bem. Então, eu acho legal, porque isso, para mim, participação é conquista, eles estão conquistando. Acho que a gente tem que vislumbrar um pouco isso. Porque é muita coisa, mas eu acho que uma coisa que atrapalha muito é esse pensamento dicotômico, ou isso ou aquilo. Ou o professor é vítima ou ele é vilão, né? Ou o Estado e acho que a gente tem que superar. E uma outra dificuldade é a questão da objetividade e da subjetividade, também é uma dicotomia muito grande. Então, não, quando o Estado mudar as condições, vocês vão ver o professor que eu vou ser. Daí o Estado fala, quando o professor for mais comprometido, vocês vão ver a condição que eu vou dar. E a gente não sai, e quem paga isso, evidentemente, são os alunos. Desculpe se eu me alonguei aí. Bom, a palavra está aberta. Quem quiser comentar, trazer novas questões aí. Agora, Valentim. Perfeito, Celso, é isso. E essa vitimização, né, que a gente trabalha, ou a vilanice em relação à docência. Aliás, tem uma coisa que foi falada aqui que tem me incomodado muito, né, que é o professor sozinho também, né? A ideia de que a docência ela se faz na solidão da sala de aula e que os espaços da escola não são espaços de troca, né? Aí uma coisa que eu escuto muito de colegas meus assim, olha, eu dou 60 horas aulas semanais e você quer ainda que eu faça revolução, né? E a grande questão, eu volto à lei, né? A forma de organização da própria estrutura e como a articulação pode ser revolucionária. Porque por que ele está dando 60 horas aulas? Óbvio que a gente sabe que tem a questão do salário, né? Mas por que um professor está em sala de aula durante 50 minutos, 40 estudantes, naquele formato em que a preleção, é aquilo que o Valentim já falou, olha, esse modelo a gente já vê que não funciona, né? Então, como é que isso está sendo colocado? Valentim, a palavra está contigo. Eu vejo assim, Léo, nós temos uma herança que herdamos do processo educacional, né? E não se nega uma herança, né? Mas a gente também não precisa assumir ela como reprodutora, a gente não precisa reproduzir, né, o que foi feito. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós assumimos uma educação que ela tinha na centralidade o professor. E que hoje o aluno não aceita essa centralidade. Os alunos não aceitam, né? Como eu disse, os alunos têm acesso ao conhecimento. Muitos alunos, eles questionam o professor em sala de aula. Quando não questionam, muitos não questionam por medo de serem reprimidos. Outros acabam ignorando o professor, porque achar que o professor que está apresentando não faz sentido para eles. Claro que o desafio nosso é muito mais complexo, né? Sobre todas as realidades e contextos que podem ocorrer em cada local que se faz o processo educativo. Mas o processo educativo, como professor na centralidade, ele vai ocasionar esse ato solitário que você está falando. Então, o que eu vejo?
Eu vejo que há necessidade, o Estado está demandando cada vez mais funções burocráticas e de gestão para os professores. Isso atropela qualquer planejamento pedagógico. Não há espaço para o professor planejar atos pedagógicos, né? No sistema tradicional, um professor de ensino médio, numa área de física ou química, ele tem 16 turmas, 15 turmas de aula, entende? Porque são 2 aulas por semana, que nem disse, demos 50 minutos, que não se faz nada, né? E o cara, para completar a carga horária dele das 40 horas semanais, ele tem que, cada 2 horas, pular de turma, né? Então, você imagina que ela tem 15 turmas, eu trabalhei com 15 turmas na semana. Então, ou seja, nesse sistema tradicional não cabe um professor reflexivo. Não cabe porque ele está atropelado pela demanda, tanto de burocracia, quanto de gestão e quanto pedagógica. Então, ele não vai ter esse espaço na escola para fazer esse processo, a não ser que ele paute a proposta pedagógica da escola. A não ser que ele diga, esse modelo fragmentado em disciplinas, e dessa forma de avaliação, não contempla a nossa realidade. Então, de novo, parece que essa pressão que a gente sofre do sistema, né? O Celso falou isto ou aquilo, né? Eu vou complementar com a do Friedrich Hölderlin, né? Da Immortal Empedocles, né? Onde nasce o que nos ameaça, também nasce o que nos salva. Entendeu? Então, essa pressão que o Estado está fazendo para cima de nós, com todas as artimanhas, com esse modelo educacional instrucionista, né? Todo por índices numéricos, metas que não levam a lugar nenhum, e nós temos estudos e conceitos que defendem isso, bravamente, inclusive. Então, o que eu estou vendo? Nós não temos outra saída a não ser nos rebelar, não é nem contra o Estado, é contra nosso próprio modelo pedagógico da nossa própria escola. Nós vamos ter que dizer, olha, gente, isso que o Estado está nos propondo é impossível fazer aqui. E aí, claro, então o que nós podemos fazer aqui? Estando dentro de uma certa legitimidade, legalidade, responsabilidade, domínio teórico, domínio pedagógico, atendendo à burocracia, atendendo à legislação, tu vai ter que usar a tua autonomia enquanto escola, enquanto projeto pedagógico. Tu vai ter que se defender com o projeto pedagógico que você é o responsável por fazer, que sempre foi também. Então, eu não vejo outra saída, a não ser os professores, em cada lugar, pautar a proposta pedagógica. Entende? Não aceitar mais esses documentos que vêm pronto do Estado. Bom. Eliane? Boa noite, gente. Eu fico meio insegura se eu devia falar ou não, porque eu cheguei atrasada, então não sei o que já foi dito e o que não foi dito. Fica tranquila. E cheguei atrasada porque não está uma barbárie só, e aí meu horário de trabalho é às 3h30 da tarde, é o horário que eu trabalho das 7 da manhã às 3h30 da tarde, eu só consigo sair 5 horas, 5h30, 6 horas, né? E sempre trabalho 2, 3 horas não remunerada a mais, para dar conta das burocracias. Lá no Saturnino, a escola que eu trabalho, nós estamos no meio de 3 favelas, né? O quadro de docentes, nós temos em torno de uns 10, 12, falando da questão da formação docente, né? Mestrandos, doutorandos ou doutores e mestres. Então, a gente tem um grupo bem qualificado de professores, e tem outros, a gente sabe que tem doutores idiotas e gente que não tem título, né, que são intelectuais respeitáveis, que estão sempre lendo, que lê o Pedro Demo, que lê o Celso Vasconcelos, né, e que estão caminhando, avançando na questão teórica. E nós temos um grupo lá, né, em que a gente tem no nosso PPP, no Projeto Político Pedagógico, essa busca de tentar enlarguecer um conceito que o Celso usa, inspirado no Vygotsky, né? A ZAR, a Zona de Autonomia Relativa. Então, a gente tem um grupo em que a gente faz discussões políticas, e a gente diz, está na hora da gente fazer greve, vamos fechar a escola, e fazer denúncia ao neoliberalismo, mas a gente também tem que entender que tem professor que sabe fazer análises de conjunturas, análises sociológicas, mas que não tem didática, não sabe dar aula, por exemplo.
né? Que são os limites internos, que é o que o Celso vai dizer, né? Dos limites externos e dos limites internos. Só que, embora a gente, né, se entenda como uma ilha lá, né, o tempo de formação docente lá, nosso horário coletivo de estudo, eu tenho um desejo de ficar em silêncio, de tanto que eu admiro os colegas que estão lá, né? Então, a nossa briga não é, o ensino tradicional, precisa acabar o ensino tradicional, e a gente vai achar que metodologia ativa, pedagogia de projeto, construtivismo, isso é que a gente entende que são pedagogias liberais, burguesas, vão nos salvar. A gente está em outra discussão lá, né? A gente se identifica mais com a pedagogia histórico-crítica, a gente já entende que tem que superar a curvatura da vara lá, a gente entende que, né, que a crítica do ensino tradicional, colocando uma pedagogia burguesa no lugar, não nos responde às necessidades, então é esse caminho que a gente tem feito lá. Então, mas aí quando a gente diz assim, né, os professores como protagonistas, eu tenho 25 anos de magistério. Para alguns aqui é pouco e para outros é muito, né? Mas eu não lembro de quando que os professores são ouvidos, né? A gente grita, a gente berra, a gente adoece, a gente desiste da docência, porque o professor, e acredito que seja uma questão de classe também, já que a pedagogia e as licenciaturas são profissão de pobre, ele é tido como aquele que não sabe. Então, eu tenho que ver se o professor sabe tal teoria que eu escolhi para ele. Eu tenho que ver, fiscalizar. Então, assim, há uma hiperfiscalização. Então, eu decidi que agora é ensino tradicional. Então, vem as apostilas de cima para baixo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, né? Vem de cima para baixo decidindo como que é o ensino. Agora é metodologia ativa. E aí eu sou, né? Eu brinco que eu sou o DOPS, eu sou a polícia, né? Do ensino tradicional. Esteja preso quem for tradicional. Mas essas discussões, geralmente, elas vêm de cima para baixo. E os professores, às vezes, quando são resistentes, não é a resistência pura e simples de má vontade, é por dizer assim, eu estou colocando essa teoria em prática e essa teoria tem que ser questionada, essa teoria está equivocada. Mas ele precisa ser ouvido como um intelectual para que isso que ele diga, né, seja aceito. E os professores não são ouvidos como intelectuais, são ouvidos como tarefeiros, são aqueles que não sabem o que estão fazendo, que precisa de gente em cima, dizendo o que tem que fazer, né? Claro que a gente tem uma questão estrutural de uma formação inicial aí que está cada vez mais destruída, né? Que é outro aspecto da barbárie. Mas é muito difícil, a azar parece que ela está cada vez mais espremidinha, sabe, Celso, lá? Né? Então, nós estamos vivendo um momento de adoecimento porque a gente diz assim, aqui a gente vai fazer uma pedagogia diferente. Só que a gente tem hipervigilância. Nos cursos de formação que a gente vai, com os gestores, é assim, o que tem a pergunta lá, né? O que vocês fariam se vocês descobrissem que o professor não está seguindo a orientação da rede? Aí eu brinco, eu digo, tá preso, professor, tá preso, esteja preso. Né? Porque a pluralidade de ideia está proibida, a Constituição Federal está rasgada. Então, está um período de hipervigilância agora. Com as questões digitais, né, por mais que a gente tenha as rebeldias, a gente tem cobranças que vão diminuindo mesmo a nossa autonomia. Né? Eu digo que daqui a pouco vão começar a queimar alguns livros mais críticos. Né? Então, é esse caminho que a gente tem feito lá, em que hora eu escrevo lá, né, nos meus desabafos lá no Facebook, que eu queria sumir, nunca mais aparecer na escola, e no outro dia eu falo, nossa, eu nasci para isso aqui é maravilhoso, né, e a gente vai ressurgindo das cinzas, mas é a pior época que eu já trabalhei na educação, sem dúvida. A hipervigilância, os currículos prontos, né, e o silenciamento dos diferentes. Então, sem dúvida, a gente está num período que eu espero que essa crise gere o novo, ela sempre gera, né, esse movimento dialético vai gerar um novo, agora que esse novo a gente vai ter que estar politicamente organizado para não ser um novo feio, né? Para ser um novo bonito, para a gente não morrer no caminho. Celso? Não, eu estava conversando ontem com a Miriam acho que está no grupo também aqui, agora está aí participando, e eu lembrei disso, né, que a diretora dela veio dizer como é que ela tinha que fazer, ela falou, não não vou fazer, né? Porque ela tem toda uma... É claro que ela tem tempo nessa escola, tal, tem uma história aí. E agora, se o professor também não tem o tesão, né, de
dar aula, o tesão de ensinar, o tesão de aprender, dar aula nesse sentido, pelo amor de Deus, né? Dar aula é que fazer o aluno aprender, isso, cuidar para que o aluno aprenda, que diz sempre o Pedro Demo. É isso, né? Também acho que essa potência que a gente tem que resgatar, que é uma coisa que me angustia quando fala do resgate, da atratividade da docência. Eles falam de salário, ótimo, é super necessário. Eles falam de condição de trabalho, ótimo, é super necessário. Só que eles não falam da boniteza da docência. Isso é uma coisa que me angustia. Se você não tiver paixão, se você não sentir prazer de ver o outro aprendendo com a tua mediação, não tem salário, não tem condição, né? Desculpe, Pedro Demo. Tá. Bom, queria voltar a comentar alguma coisa. Primeiro, a importância das reflexões que estão sendo feitas aí, também porque tem um tom assim de honestidade muito bonito, e que também mostra um lado importante do educador, que precisa de autocrítica, não só colocar os cachorros contra todo mundo, mas também a gente se colocar na balança e ver o que está acertando ou não acertando e tal. Mas, ouvindo a Eliane, que fez um depoimento tão interessante, também precisamos levar em conta que nós estamos vivendo um endireitamento da educação de caráter mundial. Assim, uma invasão neoliberal da educação por enxurrada, assim, por atacado. O próprio PISA, acho que tem esse papel avassalador, né, no sentido de ser uma proposta centrada na Europa e que quer comandar a indústria da educação no mundo todo, tendo o modelo deles instrucionista como referência fundamental. A gente precisaria também reagir a isso, né? Eu acho que é importante ver no PISA o que o Boaventura dos Santos chama de império cognitivo, e que a gente teria que, de alguma maneira, se contrapor. A gente não pode aceitar um império cognitivo assim. Acho que a educação também tem que ser diversa. Acho que é muito importante que as teorias também sejam diversas. Nós não podemos pretender ter uma teoria única, uma centralização. Acho que o recado da natureza é a biodiversidade. Então, é importante também que nós aqui sejamos diversos e tenhamos outras visões, porque aí soma, né? Porque se tudo é igual, não vai haver soma nenhuma. Mas então me preocupa muito o endireitamento da escola, porque cada vez mais, então, vem uma proposta de fora, de cima, pronta. Antigamente vinha isso, talvez porque o MEC desconfiava que o professor não tinha condição, então dava tudo pronto. Mas agora não. Agora eles desconfiam que o professor tem poder demais, então precisa já vir com uma ideologia acertada, né? Que vem, então, de uma direita que quer dominar a escola. Então, isso aí é um fato relativamente novo para nós, embora seja velho na história da humanidade, mas para nós é um pouco mais novo. Eu acho que muitas vezes a gente não sabe como reagir. Então, ao lado de termos uma formação muito precária na universidade, também tem um maltrato do professor. Eu acho que nós nunca quisemos resolver a questão do professor. Então, se a gente coloca assim, né, que o professor deveria ser a prova de que a educação vale a pena, ele é a prova de que não vale. É isso aí. Então, nós estamos numa precariedade assim absurda, quer dizer, é uma gozação. Então, em alguns países já virou um trote normal, né? Nos Estados Unidos, o desprezo pelo professor, até tem um livro de uma, acho que é Goldstein, a profissão professor como a mais entrincheirada dos Estados Unidos. De fato, né? O Estado agrediu tantos professores, massacrou tantos professores, que eles virou uma guerra. E por incrível que pareça, veja, com todo o esforço de privatização, a melhor escola americana ainda é pública. Assim como no Brasil, a melhor escola básica é pública, que é a federal. Colégio de Aplicação, Pedro II, os colégios dos institutos federais e assim por diante, ainda são os melhores com certo acento, sobretudo em termos infraestruturais, são muito melhores. Por exemplo, o laboratório de ciência, nas privadas, dá 20 e pouco por cento, mas nas federais dá 85%. Então, lá tem professores também com titulação melhor e tal, e acho que isso também tem muita importância. Mas acho que a gente também precisa pensar o momento que a gente está vivendo.
porque eu acho que a gente também aí precisa não só olhar a crítica que a direita faz, que é arrasadora, mas também como a escola foi se inutilizando, foi se acantonando, foi deixando, né? Escolas com desempenhos assim terríveis, e que, na verdade, o aluno perde tempo lá, e que fez o que o Frigoto já dizia sempre, a produtividade da escola improdutiva, não é? É que existe uma escola boa, que puxa para cima, que é a privada, também a federal, que é da pequena burguesia, né? E existe uma escola grande e pública que puxa para baixo. Por que serve a escola? Para dizer para o rico que ele mora lá em cima, para dizer para o pobre que ele tem que morar na favela. Então, acho que a gente precisa também, hoje, equilibrar um pouco essas coisas, entendeu? Também se colocar no tumulto. Acho que nós somos parte desse tumulto também, né? Nós somos parte dessa formação, parte dessa universidade. Eu continuo ainda na universidade, né? Então, também me sinto também afetado por isso, né? De que nós não estamos conseguindo arrumar a formação do professor, a universidade não se mostra com vontade, né? Então, a gente não está ajudando a escola, também a universidade não avalia a escola suficientemente e vai chutando que o modelo dela é assim, que já está aí funcionando desde o começo do século passado, em vez de interpretar isso como uma velharia, né? O que está funcionando há mais de um século não pode prestar mais educação, né? Mas não, ela acha que sim. Então, por isso que eu sempre digo que a universidade parece uma igreja velha, que gosta de ser velho. Luana, professora, a palavra está contigo. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Que aqui a internet está vacilando um pouquinho. Estamos te ouvindo. Eu sou Luana, falo aqui de Biúna, sou professora lá na Escola da Figueira. Eu achei muito interessante a fala do Valentim, a do Celso, da professora Eliane, e principalmente a do Pedro. E também da professora da universidade aí que forma os professores alfabetizadores. E essa questão mesmo, como professora, né, de falar desse descontentamento, de todas essas angústias que é o professor ali nesse sistema educacional e ao longo dos anos, né? Eu falo como professora que fiz o magistério, comecei no meu primeiro concurso como professora de creche, depois eu sou professora concursada aqui há quase 20 anos, né, na educação infantil, depois eu fiz a especialização, fiz letras, e aí fui permeando outros caminhos, né, passei na gestão, fui assistente da secretária de educação, e aí eu penso que tem muita questão dos meus colegas de ser vítima, né, de se fazer de vítima, e aí o que eu aprendi, e o que me despertou um novo olhar para a educação, né, estando ali na Figueira, esse novo olhar que a gente também tem que buscar se posicionar, como disse o Valentim, né, do nosso lugar, e o que o Celso falou me marcou bastante, desse encantamento da gente na sala de aula, da gente antes da gente buscar a valorização do outro pelo nosso trabalho, de nós nos valorizarmos, de saber o porquê estamos ali, o que nós estamos fazendo. Celso, não dá para te ouvir. 4 anos de pandemia, a gente... Eu posso dar só um pitacozinho, Luana? Então, ontem eu tive o privilégio de ter a visita da Miriam. Quando vocês quiserem me visitar aqui, por favor, venham. A Eliane já veio, enfim, né? Mas ela falando, né, do amor dela pela docência, pelas crianças, putz, incrível! Sabe? Eu fico arrepiado só de lembrar, assim, dá vontade de ser aluno dela, sabe? Uma paixão, um tesão, uma entrega. Está faltando isso. Pronto, falei. Exatamente, né, professor? Não pude estar presente porque, infelizmente, no mês que passou, meu pai faleceu numa quinta e na sexta-feira minha irmã veio a falecer também. Então, nossa, eu tô arrasada. A minha irmã tinha 37 anos, então tá difícil ainda, professor, mas eu tô lá na Figueira. Eu tô com aquela turminha lá, mas eu ainda não consegui voltar, não por mim ainda, mas por questões burocráticas, inventário. Ela deixou 2 irmãs, 2 filhos. E aí eu sou a mais velha.
Então tá difícil ainda para minha mãe, e a justiça brasileira, sabe, é bem complicada nessas questões. Mas eu não me desliguei, então eu participo, por isso que hoje eu estou aqui nessa reunião, né? E esse encantamento que a gente tem, se importar pelo outro, de a gente procurar aperfeiçoar nosso trabalho, buscar conhecimento. E aquilo que o Valentim falou, é verdade, eu também tenho uma carga exaustiva. Eu trabalho no período da manhã em São Roque, eu tenho uma jornada extensa, mas mesmo assim, eu acho que quando eu fui arrebatada por esse encantamento, parece que eu consegui achar brechas no meu dia de poder realmente participar de encontros, de horários, de fazer uma reflexão, sabe, de poder fazer uma viagem, fugir para Matinhos, da gente poder procurar novas alternativas, mas não é para o outro, mas é para mim, para o meu crescimento mesmo. Então, isso me fez bem. Eu não tenho essa recompensa salarial, de fato. Eu também me frustro e fico indignada de olhar lá para a Figueira e não ter condições adequadas de poder fazer mais. Mas nem por isso eu deixo de fazer, eu deixo de me encantar. Mas a gente fica revoltada, a gente fala sobre isso, não significa que a gente está passando a poeira, sabe? Tipo assim, vamos tapar o sol com a peneira? Não é isso. Eu me revolto muito, né? A Mila é mais utópica, eu penso que a Mila ela ainda consegue manter a calma ainda na gente. Eu ainda não cheguei nesse nível da Mila, mas eu não, graças a Deus, eu consegui chegar nesse nível de me encantar pelo que eu faço, de valorizar. Então, é só realmente para dizer que eu adorei o que o Valentim falou. Realmente, ele falou aquilo que não é porque eu tenho uma carga extensa, que é de 64 horas, eu pego porque eu preciso mesmo. Mas, graças a Deus, eu fui arrebatada por esse encantamento da sala de aula. Então, é isso que eu queria falar. Obrigada, gente. Ana, o seu relato é um relato que mexe no coração da gente, sabe? Porque, primeiro, assim, já lendo aqui, a Gorete escreveu Sinta-se abraçada. Força, Ana, Maria Pedro, Zizi, escreveu aqui para você, tá? Um abraço, Ana, Úrsula, Coco. Bom, além disso, além dessas relações diretas a você, você é o símbolo da maioria, eu não falo que é da minoria. E é importante, eu acho que o professor Deu, ele traz uma questão muito importante na reflexão. Quem hoje comanda a educação, comanda porque está muito bem organizado, porque sabe muito bem como fazer o processo de controle, e que, por um lado, nós temos, sim, várias ações, como na Figueira, como a Eliane, lá na escola, né, que ela está, fugiu o nome, como vários outros projetos, como Bananeiras, enfim, em Matinhos, né, em Minas Gerais, se você for pensar aqui, você tem uma série de projetos. O pessoal lá com a Marta, em Brasília, tem muita coisa acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo. Às vezes, falta para a gente aquela coisa, nós nos conhecemos, nós sabemos para quem ligar, como ligar e como nos organizar dentro dessa lógica. Eu acho que aí, voltando à lógica da criação do Moane, o Moane, ele, como um movimento, começa em 2020 com essa intenção, né, com essa ideia de ser um espaço aberto, democrático, numa perspectiva, que eu falo que é uma perspectiva de cérebro do Nicoleles, né, em que o cérebro não é visto como compartimento, mas como uma grande teia emaranhada, que, se é necessário um setor do cérebro que antes mexia só com as mãos, né, com o tato, de repente ser mobilizado para substituir a função da visão, vai ser feita, né? Então, é importante, é fundamental, eu acho que já estou pensando uma questão de encaminhamento nosso aqui, né? Tentar mapear, fortalecer esse mapa nosso, retomar essas práticas de educação inovadoras, nos associar, como, por exemplo, o Rede Humane agora está fazendo, que é montar um formulário para tentar saber onde nós estamos,
e a partir daí começar a falar mais quem somos nós dentro desse cenário, não como uma única voz, mas com todas as vozes, né? Porque é a grande questão nossa. Acho que uma coisa que eu estava lendo esses dias sobre Nicoleles, sobre os textos dele sobre neurociência, e que mexeu comigo foi, olha, o cérebro funciona como uma verdadeira democracia. Não há neurônio mais, não há neurônio menos. Literalmente, sabe? Não há uma rede que comanda, não tem ninguém que no final fale alguma coisa, né? A grande diferença nossa em relação a esse movimento extremamente organizado neoliberal é que a gente não está vinculado a um único objetivo de humanidade. A gente não é pautado apenas por um único tipo de valor monetário e classificatório de sociedade. Então, acho que é fundamental, sabe? A fala da Luana, a fala da Eliana, ganhar mais megafone, né? Ganhar mais proporção. E acho que essa proporção a gente consegue tendo mais o nosso mapeamento, ampliando as nossas redes, sabendo onde nós estamos, porque é isso que nós somos hoje. É possível, da mesma forma que eles estão se articulando, a gente também nos articularmos dentro de uma estrutura mais democrática. O difícil para a gente é exatamente abrir mão daquilo que eles já não têm há muito tempo, que é coração. Tá? Maria Hermínia, a palavra está contigo. Boa noite, eu sou a professora Maria Hermínia, sou de São Luís do Maranhão, e que esse momento, estou aqui, entrei um pouco atrasada, e não ouvi todas as falas, mas eu compartilho muito da fala da Luana, né? E de que a gente... essa questão que a gente vive nas escolas, né? E nas nossas realidades, e essa ida e volta, né? Tem dias que a gente diz assim, vou jogar tudo para o alto, vou sair daqui, vou procurar outra coisa para eu fazer da minha vida, mas a gente não consegue nem sair do portão da escola. Antes de sair do portão da escola, a gente já voltou com o pensamento, não, eu preciso ficar aqui, porque se eu sair daqui, quem vai vir para o meu lugar? Quais as concepções, né, que as pessoas que virão para cá trarão? Eu sou coordenadora em uma escola da rede pública municipal, aqui em São Luís do Maranhão, em uma região considerada violenta, né? É um bairro que, durante muito tempo, foi considerada a maior ocupação da América Latina, que é a Cidade Olímpica. E aí, hoje, ela é um território dominado por facções, né? E que muitas pessoas têm uma visão bastante delicada da Cidade Olímpica, que às vezes assim perguntam para a gente, nossa, você está na Cidade Olímpica trabalhando esse tempo todo, né? Como que diz assim, nossa, você ainda está viva esses anos todos, né? E assim, mas a nossa maior dificuldade não é com relação à comunidade, não é com relação a gente receber na escola aquele pai, aquela mãe com tornozeleira eletrônica. Eu acredito que essa seja uma coisa que a gente precisa ter o devido cuidado, né? Ter o devido respeito, porque, para mim, respeito não é pelo cargo, não é pelo que você tem, é pela questão do ser pessoa, né? Do ser gente. Mas eu acredito que uma das nossas maiores lutas, se não a maior, é contra realmente esse sistema, porque a gente observa que esse plano, essa questão que permeia a educação hoje, a gente vê que é um projeto, né? É um projeto de, não sei nem como dar o nome,
mas a gente percebe que é aquele projeto de deixar quem é das camadas populares lá no seu lugar, né, sempre lá naquele seu lugar, e quem tem um poder aquisitivo maior, sempre olhando do alto, né? Sempre tendo as melhores oportunidades, né? Uma melhor condição, a melhor educação, que eu também acho um pouco discutível, né? Porque eu não vejo uma educação que prepara uma pessoa para competir com o outro, né? Passando com o trator por cima dele como positiva para nenhuma sociedade. Isso me incomoda muito na escola privada, né? Essa questão de preparar aquele sujeito para ser o melhor, né? E o conceito de melhor, nesse ponto, eu penso ser bastante discutível, né? E eu queria, assim, parabenizar e dizer da necessidade que a gente tem de se reunir, né? Essa iniciativa do professor Celso e do professor Pedro, por quem eu tenho verdadeira admiração, né, por tudo, pela história de vida, pela contribuição. Acredito que seja uma iniciativa extremamente positiva e da gente poder conversar, da gente poder discutir, da gente poder ver também opiniões, né, de pessoas que são apaixonadas pela educação, como nós, nos mostra que nós estamos juntos, né? Espalhados, mas nós estamos juntos. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos também realmente estar aqui, ter o nosso projeto. Se eles têm um projeto de dominação cognitiva, de dominação educacional, de dominação de uma sociedade, a gente precisa também ter o nosso projeto, né? E aí eu coaduno muito com o pensamento do nosso querido Paulo Freire, de que cada denúncia cabe, cada anúncio cabe uma denúncia, cada... Acho que cortou a Maria Hermínia. No finalzinho da fala dela, eu não escutei. Vocês escutaram? Bem delicado. A gente tem visto depoimentos de professores, né, que têm sido agredidos por conta do que tem trabalhado nas suas disciplinas. Isso é bastante complicado, né? Mas eu penso que nós aqui nós precisamos ter realmente o nosso projeto de como a gente vai combater tudo isso, de como a gente vai enfrentar tudo isso. Ótimo. Obrigado, professora. Querido professor do rock, André, a palavra está contigo. Boa noite, tudo bom com vocês aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Está dando para ouvir? Ok. Tá ok? Oi, Léo, saudade de você, cara. Porra, bom te ver, viu? A última vez que eu te vi, eu entrei de penetra, né? Que bom ver a Josi aqui, bom ver o Celso, bom ver todo mundo. Não consegui ouvir todos, né? Estava nesse caminho, né? Transado de um lado para o outro. É tão bom ouvir vocês assim, né? Vocês não têm noção como é muito bom ouvir vocês. Porque a gente termina, às vezes, a semana sem esperança, e aí vem vocês, dão aquela oxigenada na gente, para a gente começar mais uma semana. Em São Paulo, hoje, teve um movimento muito forte da PUESP, que pela primeira vez, até junto com a Aldemo, depois de muito tempo, junto com a Aldemo, né, para que nós entrássemos numa greve de não uso das plataformas digitais. Então, o açoite aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, e que deveria, na verdade, apresentar uma educação de qualidade, está um processo muito, muito pior, assim, do que tudo que a gente já viveu aqui. E é sempre complicado a gente colocar e dar sempre um temor de parecer que nós estamos vivendo um movimento de vitimismo, mas o Celso colocou alguma coisa, não sei se foi o Celso ou o Pedro, mas essa guinada à direita. E essa guinada à direita a gente está sentindo na pele, né? O São Paulo é o laboratório para daqui não essa próxima eleição, mas a outra,
do Tarcísio com o Feder para incorporar esse modelo de educação, onde cerceia demais a voz do professor dentro da sala de aula. Porque a gente ainda está discutindo quais processos a gente consegue vivenciar na sala de aula para que a gente mostre que aqueles espaços só de sala de aula precisam ser transpassados para outros, né? Então, a gente está preso na sala de aula com uma tela de 50 polegadas, obrigatoriamente, assim, tendo que apresentar slides que agora vão ser feitos por inteligência artificial, então demonstra que o professor ele é totalmente significante. Então, antigamente, eu tenho saudade das políticas de gabinete, né? Mas essas políticas de inteligência artificial são muito piores, parece que tratam a própria educação, os próprios estudantes como pessoas insignificantes e que pode um slide fazer o favor de tudo. Um slide tem que ser dado em 45 minutos, se você tem 2 aulas, tem que dar 2 slides, ou seja, como se as pessoas aprendessem no mesmo tempo e que as coisas acontecessem no mesmo tempo e que de verdade refletissem no mesmo tempo. E aí o professor Pedro Lemos colocou uma coisa interessante, que os estudantes que tiram as maiores notas são estudantes que estudam ou que fazem outras coisas. Com certeza, nós tivemos um estudante lá, nessa escola que eu trabalho, o professor Roque Passo, aliás, uma escola que eu estudei minha vida toda, meu primeiro e meu terceiro ensino médio. Esse estudante, ele participava de um grupo chamado Gladiadores da Palavra, que era um grupo de um professor que hoje está no IFE e que voltou até para a Ibiúna para continuar escrevendo e defendendo esse modelo de aula que ele acredita, que é muito importante, que é a questão da argumentação dos estudantes. E ele, nesse processo, ele participou durante 3 anos com esse professor. Ele desenvolveu uma habilidade não só de oratória, mas também na oratória, mas também no texto, e ele chegou a ter uma nota de 970, que para a gente é um orgulho. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com orgulho apenas de um estudante, tendo nós ali 869 estudantes no Roque Bastos, e que recebemos estudantes de vários lugares de Ibiúna, Ibiúna é uma cidade grande até, mas que ela é dividida numa macro-região educacional em 4 partes, e a gente recebe de bairros bem distantes, né? Então, a gente tem um caso. E como que a gente não se sente fracassado? Embora a professora tenha colocado que também está no chão da fábrica, e eu não quero diminuir, e a gente deseja muito que esses estudantes formados pelas federais venham para as escolas públicas e não sejam tomados pela rede particular, onde paga-se mais, né? Onde o sustento que o professor precisa sustentar consegue muito mais facilmente delimitar os seus espaços de vida e viver. Mas nós aqui do chãozão de fábrica mesmo, daquele que faz o parafuso, a porca e a arruela, né, para conseguir colar o carro, nesse chãozão, tá muito difícil. Porque se a gente, como foi combinado hoje pela greve, quer não usar as plataformas, nós vamos ter uma demissão em massa de diretores, porque o diretor não tem mais cargo aqui. E o diretor, ele é o responsável pelo açoite direto do professor, quer dizer, passando para o coordenador, esse açoite direto usa a plataforma. Nós estamos com 8 plataformas, e que não dá tempo de usar, e não dá tempo de fazer, e não dá tempo de viver com eles. Sabe, esses dias, graças a Deus, a internet falhou, eu pude conversar com os estudantes e descobri que o pai do estudante foi meu amigo de infância e estudou comigo durante 6 anos. Que a avó da estudante foi minha estudante no supletivo, e a mãe dela também. Porque até hoje, nesse ano inteiro, eu não havia conversado com eles, eu não consegui ter tempo de conversa, tempo de vivência, tempo de entender quem é o André, quem são eles. Então, mas ainda bem que vocês existem, né? Porque vocês ainda dão força para a gente lutar, para chegar na sala dos professores e falar, vamos fazer diferente, porque o que a gente está fazendo não dá certo, não é legal para mim, não é legal para vocês, né, como professores, não é legal para o diretor, não é legal para o coordenador, não é legal para o estudante, não é legal para ninguém esse modelo de escola. Esse modelo de escola é um fracasso, precisa ser mudado, mas como a gente vai mudar? Como? Não sei, é dizendo não, é boicotando, mas o meu medo é boicotar a minha parte por ser efetivo, e meu colega diretor, que gosta muito de mim, é diretor que não é nem por gostar de mim, mas que trabalha lá, que a gente vive aquilo, e que também se condói, né, nessa situação de estudantes, ser mandado embora a todo bimestre. Nós temos de fazer chamada mentindo que o aluno veio, para não dar um baixo índice de BI, né, porque para fazer com que o aluno venha para a escola, mas
a gente não é um lugar gostoso, como que a gente pode pedir para o estudante ir para um lugar que é chato pra caramba, que nem a gente está gostando, cara? Fazer ele ver um monte de plataforma, fazer ele ficar o dia inteiro na tela. É a tela do celular, é a tela do tablet, é a tela do computador. Daí, quando tiver o estudante no computador, ele não consegue achar o C cedilha, porque ele nunca usou computador, ele só usa tela. Mas obrigado ali por essas reflexões que vocês trazem para a gente. Obrigado mesmo, uma sexta-feira que a gente já acabou, né? Para muitos aí, já terminamos o nosso trabalho na educação, para voltar para segunda-feira, numa reunião de pais, a gente poder falar o quanto a gente gostaria de fazer diferente, o quanto a gente está preso, mas também a gente não pode usar isso como desculpa para não fazer, a gente tem que encarar, né? O meu medo sempre é que os meus colegas sejam mandados embora, mandados para outra escola, e sofram mais, né, financeiramente, e até psicologicamente, de não ser muito bem vistos, né, por uma sociedade que parece que também não gosta mais da gente, né? Nicolas Ferreira consegue angariar muito mais ídolos do que Paulo Freire. Obrigado, gratidão aí, boa sexta a todos. Desculpa por não conseguir ouvir todos, porque se eu ouvisse todos, eu conseguiria entender muito mais, assim, a existência junto com vocês. Valeu mesmo. Ótimo, André. Saudade enorme, companheiro. Você nunca entrou, tá? Foi uma live que a gente teve que ele entrou e foi ótimo. Bom, temos mais 3 pessoas inscritas, nós já estamos a 1h30 aqui de conversa, e eu acho que, como depois vamos subir isso para a internet, né, é melhor a gente ter aqui, né? Então, minha sugestão é que as 3 pessoas falem, depois a gente passa a palavra para o Celso para encerrar aqui a nossa reunião das sementeiras, tá? Só para registrar aqui, eu recebi 4 mensagens de pessoas que falaram que estão escutando, que caíram e que não conseguiram voltar. A Fran Brizola, vice-reitora da Unipampa, o Celso, professor da UFPR, coordenador geral do movimento do curso ANE e um dos idealizadores do MOANE, a Susan, também idealizadora e membro, elas estão em outra reunião, tá? E também o professor Luciano Mendes, da UFMG, que era um outro convidado nosso, que está em trânsito e não pôde participar, tá bom? Maria Pedro, Zizi, a palavra está contigo. Agradecer. Boa noite a todos. É uma alegria e uma honra estar aqui. Todas as pessoas que eu tenho ouvido, né, o próprio professor Pedro Demos, Celso Vasconcelos também, entre todos os outros professores e professoras, é uma alegria enorme. Eu tenho esse amor pela educação também, principalmente ligado ao campo de relação. Eu faço parte da equipe de educação humanizada com o Léo, né? Então, estou aqui também para poder ajudar a pensar e poder complementar, trocar, contribuir com essa construção. Eu queria reforçar as palavras lindas que foram ditas agora, mas eu queria reforçar realmente essa reflexão sobre a prática, numa mudança de práticas na educação. Eu vejo que essa construção de uma rede ligado ao que precisa ser mudado é muito importante para que se evidencie quais são as nossas possibilidades. Então, quais as mudanças das práticas na educação são necessárias para a gente poder evidenciar essa mudança, nessa transformação da educação e em quais localidades podemos mudar, que é justamente essa construção na extensão dessa rede, porque nós temos uma rede, cada um de nós temos uma rede de construção onde estamos fazendo essa humanização, onde estamos desenvolvendo mudanças de práticas, mas nós estamos muito isolados, nós ficamos isolados nessas conexões, e quando nós estamos isolados e vêm essas questões que são maiores do sistema, fica difícil de demonstrar e evidenciar por que tem outra forma de fazer e como nós podemos fazer isso. Então, reforçando como o Léo colocou com relação a essa questão de rede, né, de integralidade, de trabalhar, porque cada um de nós faz uma construção própria. Só que muitas vezes não fica claro e nós não sabemos aonde estão as nossas redes de apoio, justamente para apoiar quando tem uma dificuldade naquela localidade, para poder não ficar solitário e sim ser solidário. Porque muitas vezes essa questão do isolamento que tem acontecido, pelo que eu percebo,
principalmente das escolas, utilizando as inteligências artificiais ou utilizando uma monocultura, né, brincando com relação à diversidade, à agrofloresta, biodiversidade, ecologia, e utilizando uma forma única e padronizada, é uma forma de controle. E quando acontece isso, você diminui as conexões. A escola, ela é um agente de transformação. Ela consegue ter várias conexões que são a partir das artes, da ciência, né, da própria cultura, e isso está muito desconectado, a não ser conectado por pequenos movimentos que vão se formando e vão criando uma rede, digamos assim, oculta, que constrói a possibilidade dessa mudança de valores e dessa mudança da prática educacional. Mas como isso não fica evidenciado, perde-se a força, porque mesmo as professoras e professores que estão vivenciando essa dificuldade, muitas vezes eles não sabem aonde recorrer, ou o que pode ser feito, e não no sentido só de uma questão de revolução, mas um sentido mais interno de mudar cada localidade e demonstrar uma possibilidade de fazer de outra forma. Eu entendo que, a nível sistemático, né, ou seja, mudança total, a tendência é ir exatamente para onde o professor Pedro Demo colocou, essa questão mais liberal, né, o liberalismo, questões de extrema-direita, a tendência é essa. Mas isso não significa que não existe uma rede viva, e que está ao mesmo tempo sendo construída e que ela pode, sim, ser esse apoio para as pessoas que querem mudar. Então, eu só queria reforçar essa construção e fico muito feliz que tem essa vida e essa esperança ainda em vários educadores e educadoras para não desistir do futuro, porque sem essa transformação, nós não vamos crescer e evoluir como seres humanos. E isso está ligado à nossa prática de agir. Então, agradecida, era só isso. Te agradeço, Exílio. Só para corrigir aqui, eu falei Celso, né? Mas é que a irmandade é tão grande, eu queria falar Valdo, tá? O Paulo pediu para justificar a ausência dele, mas é difícil pensar Celso e Valdo de forma separada. Brincadeiras à parte, passo a palavra agora para a Robenícia. Professora, a palavra está contigo. Boa noite, eu sou Robenícia, diretora de escola aqui em Barueri, São Paulo. Eu entrei para esta live e estou muito feliz por isso, convidada pela professora Mila, a quem viajamos juntos aí por algumas horas para conhecer o professor Valdo e tudo que vocês fazem por esse Brasil afora. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa rede. Porque como diretora, como bem disse o André aí, eu sou o algoz desses professores hoje, que sou obrigada a vigiar, porque essa história de apoio não é apoio. A gente até vai tentando dar o apoio para o professor para melhorar isso. Mas em algum momento alguém também disse aí, eu amo a minha escola. Eu amo os meus alunos, estou de um lado da janela eu vejo Alphaville, com toda a riqueza. Do outro lado, eu vejo a comunidade, onde eu atravesso a rua e vejo as pessoas de arma na mão. E se eu sair dessa escola, quem vai me substituir? Só vai estar preocupado com as plataformas? Vai olhar de fato para esse aluno? Vai passar o final de semana pensando educação para melhorar a vida deles, ou vai cumprir tão somente esse mecanismo de põe o slide, faz a atividade, faz a prova, para dar um resultado, para dizer que eu sou o melhor governo? Porque o Estado alcançou um índice, alcançou por repetição. Os alunos não sabem nada, não estão refletindo, não estão pensando, mesmo porque não dá tempo. Eu tenho um grupo de 6 professores que dão a alma pela escola, se dedicam muito mais do que são pagos para fazer. E eu tenho um outro grupo de 8 que vai lá receber dinheiro, e aí empurra com a barriga, e aí eu vou enlouquecendo de nervoso, porque eu queria que todos fossem como esses 6, que a gente ia conseguir dar uma driblada
nessas plataformas e conseguir fazer mais por esses alunos. Mas, de qualquer forma, eu estou muito feliz, porque eu conheci vocês e tenho certeza que, de alguma forma, eu vou conseguir fazer um trabalho diferenciado, porque eu já trabalhava com uma ONG, que a Ângela está aí, mas agora eu tenho muito mais gente para me ajudar nesse trabalho. Estou muito feliz mesmo, muito agradecida, envaidecida de estar com pessoas tão importantes, tão inteligentes, que pensam educação. Muito obrigada. Agradecidos somos nós, Benícia. Sempre que mais uma pessoa chega, é sempre mais uma pessoa no processo aí nosso de construção desses caminhos, né, das alternativas para outra educação. Professora Renata, passa a palavra para ti. Em seguida, professora Ângela, só se for rapidinho, tá? Porque a gente já está com o tempo bem estourado e o professor Celso vai fechar a live. Mas então, Renata, a palavra está contigo. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Renata Lopes, eu sou professora da Universidade Rural de Pernambuco, moro em Olinda, e é a primeira vez que eu estou participando. Eu já tentei várias vezes, eu participo de um grupo no WhatsApp de Educação Integral, e aí eu já fiz um trabalho na universidade com um comitê de Educação Integral no estado de Pernambuco, e eu já tinha visto algumas vezes o card e não tinha tempo, não dava tempo de entrar. E hoje eu digo, não, hoje eu vou ter que entrar. E aí, para dizer que eu estou muito emocionada de escutar, assim, diversas pessoas de várias etapas, né, do chão da escola, a diretora da escola, como Robenice agora estava, e outras pessoas, assim, que eu admiro tanto, que já li tanto, que sabe? E eu concordo totalmente com o professor Pedro, logo do começo, dele falar de que eu não consegui alcançar os professores. E eu estava trabalhando como formadora, eu me fiquei à disposição de uma Secretaria de Educação de Olinda, estava como gestora na Secretaria de Educação de Olinda, porque eu achei que eu não estava conseguindo dar conta da formação dentro da universidade, pela questão das caixinhas e tal, e eu digo, não, talvez na política da cidade que eu moro, fazendo a política, eu pudesse fazer isso de uma outra forma, né? Pensando na construção de um projeto curricular inovador, na participação popular, porque eu me considero uma educadora popular. Eu sou formada em História, tenho algumas pós em História, um mestrado, um doutorado em História da África, mas eu sempre me voltei para essa questão da pedagogia, e eu disse, eu vou lá trabalhar na Secretaria de Educação. Mas, gente, não é fácil, porque as caixinhas, elas se repetem, sabe? Tal igual à universidade, porque a gente não consegue dar voz na universidade ao estudante, né? A gente também não consegue fazer isso com os professores, sabe? É uma coisa bem maior, sabe? É uma coisa muito grande. E uma outra coisa que eu quero colocar é essa questão da educação enquanto mercado. E meio que um alerta e meio que um desabafo e dizer assim, uma coisa de ajuda. Eu não estou hoje mais dentro da Secretaria de Educação. O ano passado eu descobri um câncer de mama, um câncer muito invasivo. Eu estou me tratando, eu não tenho mais o câncer, mas eu estou em tratamento oncológico, ainda estou fazendo quimioterapia, estou afastada, e esse afastamento, ele me traz uma visão de tudo, do que eu estava fazendo na academia, do que meus amigos fazem na academia. Ainda passei um tempo ensinando um mestrado muito lindo de identidade e multiculturalismo em relação à cultura. Mas hoje eu estou vendo de uma outra forma, assim, afastada há quase um ano da educação. Mas estou lendo, estou escrevendo, e eu consigo ver de outra forma. E só para terminar, sexta-feira eu fui convidada pela Undime para fazer uma abertura da formação presencial
com todos os secretários municipais de Pernambuco do projeto do governo federal de escola de tempo integral, em tempo integral. Tal o meu susto foi que, de novo, as caixinhas se repetem, a matriz curricular, aquela grade, o nome grade é muito horrível, a grade curricular, os 50 minutos de aula, sabe, tudo isso está lá se repetindo, sabe, e eu fiquei muito assustada, assim, eu estava tanto tempo fora do espaço da formação e tal, e quando a Undime me chamou, eu fiquei meio receosa de ir, mas eu disse, não, eu vou lá. E, assim, meu cabelo está crescendo ainda com muita dificuldade, eu estou muito magrinha e tal, mas eu fui lá, mas eu fiquei, na verdade, nervosa com o que eu vi, sabe, porque ainda a gente está falando de um novo projeto, de um governo que a gente elegeu, um governo democrático, um governo, pelo menos que eu queria, que eu lutei voto a voto, assim, em todos os espaços, ainda já sabendo do câncer, e eu tentei fazer isso. E aí, quando eu vejo um projeto, né, de educação integral no Brasil todo, na verdade, não é muito distante do que talvez possa vir a ser um dia. Então, professor, eu também não consegui alcançar os professores, eu não consegui. E talvez eu acho que eu nem consiga mais, porque talvez eu tenha até que me aposentar. Eu tenho 44 anos, mas talvez por conta do câncer eu tenha que me aposentar. De repente eu possa trabalhar com outras coisas, assim como o senhor, já trabalhei, professor Deno. Pedro, eu trabalhei com formação de professores com grupos fechados, que a gente dava receita pronta, e depois eu vi que não era isso, e acabei com isso, e um pouco desestimulada, gente. Mas muito feliz de estar aqui nesse grupo. É isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom, Renata. Muito bom. Celso. Só somando a você, Renata, teve uma programação aqui da Undime, aqui em São Paulo, e os caras tão cara de pau, essa coisa do mercado, que não tinha nem o nome do palestrante. Era editora tal. Estão vendidos, mas vamos à minha bênção final aqui. Eu queria ler para vocês o que eu mandei aí no chat, que é um texto da Eliane Brum. É o primeiro texto desse livro, acho que não dá para ver, A Vida que Ninguém Vê. Né? É um material belíssimo, então, se vocês me permitem, eu faço essa leitura. Tá? O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece, salva. Eliane Brum. Né? Parece que ela estava aqui com a gente na reunião. Né? Então, na minha condição de ex-seminarista, vamos em paz e o senhor nos acompanha. Muitíssimo grato pela presença e participação de todos. Gente, queria agradecer, pedir desculpas, tá? Porque eu estava em trânsito e entrei no final, mas eu ouvi todos vocês e estou muito feliz de todo mundo estar aqui. Obrigada, viu? E desculpa por eu não poder acompanhar efetivamente, mas eu ouvi. E aproveitando, dia 6, a gente tem um Recomove para discutir, para continuar essa nossa conversa numa outra perspectiva, né? Modos de ser, viver a vida da docência. Gente, muito bom, muito obrigado. Obrigado pela bênção. Ô, Léo. Vamos em paz. Léo. Oi. Só vamos lembrar o pessoal que amanhã tem às 14 horas a sexta. Ah, é verdade. Perfeito. Amanhã, 14 horas, professora Ceissa, vai ser tanto guardada, tanto no Zoom, quanto transmitida ao vivo pelo YouTube, o pessoal tem acesso. Né, do Moane. Professora Ceissa, com a reflexão sobre Edgar Morin. Isso, né? as contribuições do Edgar Morin para a gente pensar a educação alternativa nessa era da complexidade. Professora Ceissa, há 30 anos coordena o Grecon, né? Sim.
Todos aqui mais que convidados. Quem aqui não tem o link de acesso ao Zoom e quiser participar e puder participar, é só pedir para qualquer um de nós que tem aqui o contato. Vou colocar aqui no nosso bate-papo aqui rapidinho. Perfeito. E aí o pessoal já pode acessar também pela página do Monte. Celso, foi um sucesso, hein? Sementeiras dessa vez. A gente programou tanto isso e foi assim, ó. Foi lindo, tenho que falar isso. Tá? É muito lindo, muito lindo. Ainda bem que gravou, ainda bem que gravou. Tem muita gente, foi lindo. Terminar aqui igual o povo do YouTube, né? Dá um like lá no site, no Moane e no Uniprosa, que estão no YouTube. Né? Já há 4 anos, a gente está um sucesso, a Mila está falando assim, um sucesso de 4 anos. E muito, muito feliz com todas as falas aqui e com as sínteses construídas. Tá? Um forte abraço, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Até mais. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Forte abraço. Obrigada, Léo, por tudo. Boa noite, gente. Foi uma correria, queria estar aqui com vocês e não consegui, mas foi ótimo. Obrigada, muito obrigada, Léo. Eu estou muito feliz com hoje, essa reunião de hoje. Vou até parar aqui a gravação agora,